Então, pessoal, muito boa noite a todos, boa noite a cada um dos que compareceram aqui. Sejam bem-vindos e obrigado por estar aqui com o propósito bem definido de assistir a mais um tema do nosso curso de Gnose. Hoje, dia 16 de 12 de 2012, nós vamos tratar do tema de número 3 do nosso curso, na fase inicial, composto de 30 conferências. Hoje com a de número 3, que tem como título as 4 colunas do conhecimento. Então, para o pessoal que estuda aí na área de pedagogia, que passa pela educação, a gente estuda lá as 4 pilares da educação. Então, o pessoal costuma confundir muito com as 4 colunas do conhecimento. Então, as 4 colunas do conhecimento falam de um conhecimento muito mais profundo, do conhecimento mais profundo, elas tratam do conhecimento esotérico com S. Então, elas tratam de gnoses. Então, a palavra gnose, do grego, tem 2 significados. Traduz o conhecimento superior, o conhecimento de natureza espiritual, então dissolvido ao longo das 4 colunas do conhecimento. Também do grego nós temos a parte do conhecimento material, que é chamado de episteme. Então, o conhecimento epistêmico é todo aquele conhecimento que nós estudamos na escola, desde o prezinho, passando pelo ginásio, ensino médio, pela faculdade até o pós-doutorado. Esse conhecimento epistêmico, ele é dado para nós ganharmos a nossa vida, termos a nossa profissão. É extremamente necessário para todos nós, enquanto estivermos vivendo aqui na Terra, tendo as necessidades físicas para serem alimentadas. Mas nós temos também as nossas necessidades psicológicas, que são as necessidades da alma, então elas precisam ser alimentadas pelo conhecimento superior, que é o conhecimento gnóstico. Então, se o conhecimento epistêmico está dissolvido em graus nas escolas, o conhecimento gnóstico também está dissolvido em graus nas escolas religiosas, nas ordens místicas, dissolvidos ao longo das 60 mil religiões. Então, cada uma dessas religiões que existem na face da Terra, elas contêm em si própria uma dose, um grau, desse conhecimento gnóstico. Tem igrejas, com doutrinas mais elevadas desse conhecimento gnóstico, tem outras mais baixas, então tem níveis e níveis. Então, com isso dá para colocar também as igrejas em ordens de conhecimento, e o conhecimento mais elevado das ordens espirituais apareceu por aqui até o Espiritismo, O Espiritismo está no nível, esotericamente falando, mais elevado do que todas as religiões juntas, porque foi ele quem permitiu vir aqui para o Ocidente a noção de karma, a noção de reencarnação, a noção de corpo astral, de outras dimensões, que certamente as igrejas não deixariam passar. Perdão. E lá nas escrituras está tudo de forma velada e elas mesmas não compreendem. Por exemplo, sabemos que há a 5ª dimensão, que é o mundo astral. Para nós isso hoje já está develado, já compreendemos muito bem, graças ao venerável mestre Samael. E lá nas escrituras está de forma velada, por exemplo, quando diz Jesus subiu ao monte para orar. Então, quando Jesus subiu ao monte para orar, está dizendo Jesus desdobrou. Então, nós sabemos isso agora. As religiões que interpretam ao pé da letra, na doutrina delas, do conhecimento, Jesus vai estar subindo ao monte de montanha mesmo, E é assim que se passa. Bem, então, esse
conhecimento, que nós definimos, vem do grego, significa, a palavra gnose significa conhecimento. Ela tem uma origem muito mais abrangente, né, que nós vimos esses dias, que vem lá do vocábulo atlântico, chamado Vatan, que passou para o sânscrito, do sânscrito passa para o latim, que veio da forma de gnose e veio para o português e para as outras línguas também. Esse conhecimento a gente viu na primeira e na segunda lição, que ele se movimenta, e para se movimentar ele está didaticamente dividido nas 4 colunas do conhecimento. Então, esse conhecimento, na sua movimentação, ele se dividiu primeiro em círculos. Cada mestre que vem aqui para a Terra, no seu devido tempo, na sua devida época, ele vem com a programação bem definida pelo colégio de iniciados. Como nós falamos, o conhecimento gnóstico está a cargo do colégio de iniciados, né, das ordens espirituais. Então tem o colégio de iniciados, cujo diretor é o Sainati Kumara. Então ele é o diretor, e cada mestre que vem para nos ensinar vem com a programação definida desse colégio de iniciado da Loja Branca. Então, nesta programação tem um programa bem definido, com objetivos, com conteúdos, com estratégias ou metodologias, e por fim tem a avaliação. Então todos nós estamos submetidos a isso. Nós estamos aqui estudando a gnose samaliana, cujo mestre é o venerável mestre Samael. Ele veio com a programação definida pelo colégio de iniciados, com objetivo, conteúdo, com metodologia e com avaliação. Então já passamos por todas as fases, né? O conteúdo é trazer para nós a noção da árvore da ciência do bem e do mal, que é o Arcano AZF. Então o mestre Samael develou isto. Esta foi a missão dele. E usou a metodologia, usou a sua estratégia da época, e agora estamos no momento avaliativo, que se faz avaliação para ver o que se sobrou de toda essa sua pregação, de toda essa sua missão. Então ele trouxe o ensinamento, jogou-se as sementes, umas caíram no bom terreno, né? Cresceu e deu fruto, outras caíram no terreno ruim, né? Como diz a parábola do trigo e do joio, também foi feito isso por Jesus Cristo. Então cada mestre fez isto. Então Jesus, por exemplo, ele tinha esse conhecimento nos 3 círculos que a gente chama de círculo esotérico com X, círculo mesotérico, né, que é o intermediário, esotérico com X é o externo, o público, e o círculo esotérico interno. Este interno é dos iniciados, esotérico com S. O mesotérico é para quem está se iniciando, quem está a caminho, como nós estamos por aqui. E o esotérico com X é para o público externo. E sem ser as 3 esferas, do esotérico com X, esotérico com S e o mesotérico, ainda tem o pseudo-esotérico, que é aquele que nega tudo isto de uma maneira consciente ou inconsciente. Então, se nós vamos hoje à livraria, nós vamos encontrar 90% do livro daquela livraria que se diz livros esotéricos. Na realidade, são livros pseudo-esotéricos. São livros que têm, da Loja Negra, que tem a função de distorcer o estudante, tirar do caminho da linha reta. Então isso sempre aconteceu, do caminho reto. E
Então leva o estudante para aquele emaranhado de coisa ali, ele fica preso a toda aquela literatura, o tempo passa e não é possível ele fazer a sua iniciação. Então por isso que não é bom para nós que tomamos essa linha da gnose samariana, ficar borboleteando de livro em livro, de ordem em ordem, porque só nos traz complicações. Então Jesus tinha coisas que ele podia dizer só para o grupo de esotéricos, os mais profundos, que eram os apóstolos. Outros ele podia dizer para outros discípulos, que eram do mesotérico, e outras coisas que ele podia dizer geral para todas, para o público, né, que era as esotéricas com X. Então esta ele levava para os sermões, para o Sermão da Montanha, para uma série de coisas, e lá na sua pregação em parábolas, com as coisas simples do campo, né, a linguagem parabólica, muitas vezes surgiam conhecimento de profundidade que ele tinha que enrostir, né, passar os símbolos para que elas ficassem inatingíveis por aquelas pessoas. E muitas vezes nessas suas pregações, nem mesmo os apóstolos entendiam o que ele estava querendo dizer, e ele reunia-os mais tarde, à parte, explicava as parábolas para eles, né? E por isso nós entendemos mais um pouquinho, né? Por exemplo, Jesus, quando diz em parábola, ele xingou a todos nós com palavras amáveis e nós não entendemos e nem entendíamos se não fosse Venerável Samael. Ele pegou seus apóstolos e diz: idem 2 a 2, pregai a boa nova a todos, e aqueles que não quiserem escutarem vocês, dê meia volta, chacoalhe a pargata, que era o calçado deles, em sinal de protesto, não volte mais ali. Não adianta jogar pérola para os porcos, atirar coisas sagradas para os cães. Então aí tem toda uma linguagem de conhecimento gnóstico profundo, do círculo esotérico com S. Então o crente vai interpretar ao pé da letra. Então porco para ele é o porcão mesmo, né? Que a torcida do Palmeiras ia ficar contente, né? Embora a torcida do Palmeiras tenha o porco como símbolo, mas para o crente é o porco mesmo. E a pérola é a pérola mesmo, né? E não é isso, né? Então o conhecimento era tão importante que Jesus chamava de pérola. Então pérola simboliza o conhecimento, traduzindo para os símbolos. E o porco é o símbolo da fornicação, é a humanidade fornicária, todo homem é um porco, né? Na realidade, no mundo internos aparece como um porco. Então é assim que ele colocou as suas parábolas, ele coloca todas as suas parábolas, o pessoal que lê as escrituras não compreende muito bem. Nós vamos compreendendo, oxalá que possamos ter aqui a oportunidade, o tempo, né, para que a gente possa passar para vocês o curso da Bíblia esotérica, para que vocês possam interpretar o Evangelho nas entrelinhas, ficar experts nesta interpretação. Então Jesus tinha isto. E aí ele veio para os iniciados, para os esotéricos, para os internos, e este povo o rejeitou. Cravaram a morte dele, arquitetaram tudo e acabaram matando Jesus. E aí ele pegou, retirou o evangelho, né, dele e mandou para os humildes, que era para o externo, e por isso nós recebemos os seus ensinamentos já na figura dos seus apóstolos que viajaram para a Ásia e daí por diante, né, para Roma, etc, etc. Isso também aconteceu agora com o Venerável Mestre Samael, o Venerável Mestre Rabulu, organizaram os movimentos na velha ordem, na nova ordem, com milhares de estudantes gnósticos que no decorrer do tempo todos o traíram porque desistiram, não colocaram em prática seus ensinamentos. Então antes de morrer, o Venerável Mestre Rabulu pega o movimento gnóstico, retira dos gnósticos e passa a limpa esse conhecimento no livrinho pequenininho chamado Hercólogos e manda para fora
então foi para os humildes, para a humanidade. Então aqui hoje nós estamos fruto desta dávila do mestre Rabulu. Então esse conhecimento que vocês devem pegar no Hercólogos já não foi mais dirigido para o público interno do movimento gnóstico, porque esse povo não deu nada, não deu a nota esperada, não foram sementes que nasceram. Então veio para os humildes, para os de fora, aqueles que têm anelo, são poucos, mas que possam pegar esses ensinamentos ainda de última hora, que o tempo está esgotando, e ainda essas sementes germinarem. Então é assim que aconteceu. Essas 4 colunas do conhecimento é por onde os mestres vieram para pregar a sua doutrina de acordo com o raio, de acordo com a sua coluna. Então, as 4 colunas são a coluna da arte, pela ordem alfabética, da área da ciência, da filosofia e da mística. A coluna da arte, o maior arteiro, né, o maior artista desse universo é quem fez o universo, é Deus, na maçonaria chamado o grande arquiteto do universo. Então, quem pinta o universo ou faz uma obra que mais se aproxima do Criador é um bom artista aqui, como Leonardo da Vinci. Se vocês pegarem os mestres da pintura, os mestres formados em faculdades, os doutores da área de pintura, da arte, eles não vão poder passar para vocês o significado da arte do Da Vinci que vocês vão pegar aqui agora, porque o Da Vinci era o iniciado, escreviam caracteres revertidos para esconder isto de todos que não tivesse anelo pelo conhecimento e também para fugir da Santa Inquisição. Então Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa, vocês podem olhar o quadro da Mona Lisa a partir de hoje, que ali tem toda a simbologia gnóstica, tem todo o caminho ensinado por Jesus Cristo, por Samael, por Rabulu e por todos os mestres. Na pintura da Mona Lisa vocês vão encontrar os 2 caminhos, o caminho largo, que é o caminho de espiral, e o caminho estreito, o caminho reto, que é o caminho crístico, da cristificação. Vocês vão encontrar a Mona Lisa, né, com 9 dedos, então um está ocultado. Não é que é o Lula, não, ex-presidente da República, né? Que falta ali um dedo. A da Mona Lisa foi colocada ali propositadamente em símbolo. Leonardo da Vinci está simbolizando ali a nona esfera, que é o arcano ZF. Então ali vocês começam a fazer a pintura, fazer a leitura de uma pintura extraordinária que causa profundo impacto à visão de todos nós desse mundo, porque não é uma paisagem da Mona Lisa da terceira dimensão. Ali na Mona Lisa é uma paisagem da quinta dimensão, onde ele tinha as suas, onde ele trazia, né, da memória astral para a memória física, os seus ensinamentos e passavam para nós. Então Leonardo da Vinci se expressou no raio da arte, e ele, sabendo disto, ele vai dizer, para quem teve na sua exposição na Ibirapuera, em São Paulo, pôde ler uma frase que ele diz assim: alguns poucos vê o conhecimento sem que ninguém lhes mostra, outros conseguem ver o conhecimento quando alguém lhes mostra, e a grande maioria não consegue ver o conhecimento nem que alguém lhe mostra. Então, interpretando isso, poucos veem o conhecimento sem que ninguém lhe mostra, são os mestres, Samael, Jesus e outros, né? Rabulu, que já trouxeram deles mesmos, dos seus mestres internos, com pouca ajuda, chegaram ao grau máximo de conhecimento, pouca ajuda externa. Nós fazemos parte do segundo grupo, vemos o conhecimento quando alguém lhe mostra. Então, se alguém lhe mostra, são os livros dos mestres, as nossas palestras, um livro que a gente lê, uma conferência que a gente assiste, alguém mostrando, e a gente vai enxergando, né? Vai fazendo a leitura do símbolo,
com auxílio de um professor, de um instrutor. E a grande massa humana não enxerga nem que tem um instrutor, nem que tenha todo o aparato, né? O pessoal está preocupado em montar uma coisa bem legal, isso é muito louvável, é fruto de quem está entusiasmado, né? Para atingir as pessoas, mas não atingirá aqueles que não conseguirão ver. Só vai atingir aqueles que estão dispostos mesmo a enxergar a verdade. Então, deste raio também, né, para a gente poder adiantar aqui, é um outro conterrâneo do Leonardo da Vinci, o Dante Alighieri. Dante Alighieri vai expressar pela arte, mais pela literatura. Então, ele escreve a Divina Comédia, que o pessoal também da faculdade lê e fica extasiado, né? Mas nós sabemos que a Divina Comédia foi escrita por ele como sendo iniciado da própria experiência que ele teve ao adentrar no abismo. Então ali ele vai descrevendo a própria visão dele, ele adentra o abismo com o seu mestre, que é o Virgílio, né? E ele vai descrevendo as 9 camadas dos infernos, o que acontece em cada uma delas, nós vamos ter aqui no nosso curso. Então surgiu o extraordinário livro A Divina Comédia, que nós podemos ler também no Sim a Inferno, Diabo e Karma, do Venerable Mestre Samael, um livro mais recente, mas também a experiência dele, que desceu aos infernos, né? E pôde trazer essa experiência e passar para nós. Então, nesse raio ainda da literatura, nós vamos ter Homero, né? A do Ulisses, da Helena de Troia, tudo se expressando nesse raio, né? Nós vamos ter o teatro do Shakespeare, com suas peças psicológicas para atingir o fundo psicológico do homem. Então, é muito importante essa coluna, é muito rica. Para a coluna da ciência, nós vamos ter então Pitágoras, que tem o Teorema de Pitágoras, que nas escolas todos nós aprendemos, né? O quadrado dos catetos de um triângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Então isso passou pela faculdade, passa, né? A faculdade deixa passar como conhecimento epistêmico, né, do Pitágoras, mas não deixa passar dele a parte do conhecimento gnóstico, que vocês podem ter acesso indo na livraria, comprando um livro chamado Mente e Psicose. Então lá Pitágoras, que é um grande iniciado, que foi buscar sua iniciação no Egito, vai contar sobre a transmigração das almas. As próprias filhas do Pitágoras faziam voto de castidade e trabalhavam no templo como vestais. Vocês vão aprendendo tudo sobre isso. Ele era um sacerdote, um transmutador de energia, que tinha sua sacerdotisa, aprender essa ciência nas pirâmides do Egito. Você vai ter também o Sócrates, que seguiu o mesmo caminho do Pitágoras, mas já para a filosofia, nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí nesse raio ainda você tem Isaac Newton, que pegou as 3 leis da física, as 3 leis fundamentais da dinâmica, né? Entre elas tem a terceira lei, que é da ação e reação, que ele pega, copia, traz das escrituras sagradas o fundamento, que lá vai dizer dente por dente e olho por olho, no Velho Testamento, e ele pega e equaciona isso matematicamente, porque sabe que vivemos num mundo de ação e reação, conforme a ação é a reação, conforme a causa é o efeito. Então, o grande iniciado Isaac Newton, da ordem Rosa Cruz, tinha todo o conhecimento gnóstico dentro de si mesmo, vivenciou. Outro gnóstico, né, um servo iniciado, foi o Einstein, que pegou, equacionou a transmutação da energia sexual na teoria da relatividade, onde ele diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E assim tem muitos outros cientistas, como o Alexandre Flegman, né, um alquimista, descobridor da penicilina. Nós vamos ter o Dr. Jorge Adum, o Andonai, o mestre da medicina, que é o pai da medicina, Dr. Hipócrates, né, que é o criador tem o caduceu de Mercúrio, né? Que se faz juramento na faculdade, os médicos fazem e nem sabe que era ali um mestre gnóstico. Tem Hermes Trismegisto lá no Egito, que se expressa pelo raio da medicina.
E no raio da filosofia, então agora assim o Sócrates, né, que vai ao Egito, pega a sabedoria e começa a pregar essa sabedoria na luz do sol, nas calçadas de Atenas, na Grécia, e vai ser morto por causa dos seus ensinamentos. Sócrates é um iniciado mais parecido no caminho da iniciação, na trajetória da iniciação, das provas com Jesus Cristo. Teve os seus 12 discípulos também. Ambos não escreveram nenhum livro e seus ensinamentos calam profundo até hoje nas nossas almas. Ambos foram mortos, né? Por armadilha da sociedade. Então, um grande iniciado. E também no raio da filosofia vai ter então o Aristóteles, vai ter o Santo Agostinho modernamente, né, da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, Santo Antônio de Pádua, citados pelo venerável mestre Samael. E no raio da mística, então, nós vamos ter Jesus Cristo, o anjo Adonai. Desse raio também, embora seja da cura, nós vamos ter o Buda, São Francisco de Assis. Então, do raio da mística são aqueles mestres do raio do amor, que a sua energia do amor é muito profunda, é impactante. Então, eles são do raio do amor, mas todos os mestres têm o amor em si e tem todas as outras 4 colunas também. E eles expressam a ciência, expressam a filosofia, expressam a mística. Todos os mestres têm em si essas 4 e nós temos também dentro de nós. Quem é aqui de nós que está aqui hoje que já não perguntou de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu irei quando não estiver mais aqui? Então, esta é uma filosofia profunda, é a maneira radical de você refletir o princípio da vida e da morte, os mistérios que cercam. Então, nós temos a filosofia dentro de nós, nós temos também a arte, nós temos a medicina, nós temos a mística. A mística é o que coroa tudo, como diz São Paulo, que também é um grande iniciado, né, do raio da filosofia, é muito sábio, mas ele diz que toda aquela sabedoria, ainda que ele falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse todos os poderes do céu e da terra, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então esse é São Paulo expressando o valor da mística, que é o amor. Então a mística é o amor que vai nos aproximar, vai fazer com que nós sintamos compaixão de todos os nossos semelhantes, de todos os seres vivos, como Siddhartha Gautama Buda, que era o mestre da compaixão, que chorou quando viu uma minhoca sendo comida por um pássaro, né? Ele tinha compaixão de tudo. São Francisco tinha compaixão de todos os seres vivos, se via presente em tudo, irmão pássaro, irmão pombo, irmão asno, irmão sol, irmão lua, e assim vai ser conosco, né? É a hora que nós começarmos a ver a humanidade como parte de toda a nossa família e não nossa família sanguínea, então a gente está tendo esta compaixão, a gente vai tendo um sentimento de solidariedade, de amizade, de compaixão, de alteridade, alteridade, né? Começamos a sentir o que sente o nosso semelhante, o que sente os seres vivos, sofremos por ele, vamos adquirindo sabedoria, então vem a dor, que é o conhecimento, né? Passando para o saber, a dor trazendo a compreensão, e assim é que vai seguindo. Assim, então, terminando, são as 4 colunas, que no tempo da maçonaria você entra, presta atenção a partir de hoje, tem 3 degraus, que representam os 3 fatores de revolução da consciência, e lá tem as 4 colunas, as 4 pilastras. Então ali, cada uma delas representa esse raio, né, de expressão do conhecimento. Muito obrigado a todos. Se houver perguntas na sequência, estaremos tentando dar resposta. Como vocês falaram que ficaram algumas dúvidas,
nos fogueios, né, nos pré-fogueios, e os fogueios e pré-fogueios são para isto mesmo. A gente pode passar anos, que é o mesmo tema, ao foguear novamente, ao escutar novamente, nós vamos ter um outro resultado, uma nova aprendizagem, uma outra expressão pedagógica, didática, né? Onde vamos ver a mesma coisa, mas transmitido com outras maneiras didáticas, né? Vão nos trazer outros ensinamentos. Então, é bem louvável, né? Não estejam desanimados em estar repetindo fogueio, tema, né? Conferência fogueio. Então aqui tem o Cláudio Paiva dizendo: Maurício, podemos dizer que a mística está correlacionada com o segundo fator de evolução da consciência? Então, você pode dizer assim, a mística, que é o amor, né? A mística, mística também você pode substituir por religião, ela está correlacionada com todos os outros colunas, está correlacionada com todos os fatores, primeiro, o segundo e o terceiro. Então, dizemos que ela é interdependente com todos, ou todos dependem dela e ela depende de todos. Vejamos o primeiro fator de revolução da consciência, é a revolução, é que nos revoluciona. Então, em si, não teria uma mística, mas lá no fundo de tudo tem a mística de nós entrarmos em contato e nos correlacionarmos com a nossa mãe interna, com a nossa mãe divina. Se não tivermos esse amor pela nossa mãe divina, não tivermos esse amor por todas as mulheres que são a imagem da mãe divina, a nossa irmã, a nossa filha, a nossa esposa e toda a figura feminina, a própria natureza, não teremos essa mística. Se nós vamos para o segundo fator, que é o nascimento, é a mística que vai coroar esse nascimento, as virtudes, né? Ao fazermos a morte do ódio, nasce a virtude do amor, então esse amor é a mística expressando em nós. E ao fazermos o terceiro fator, é onde a mística está diretamente inserida, né? Ninguém de nós iria trabalhar por nosso semelhante sem amor por ele. As igrejas até trabalham no dia de hoje, mas com interesse egóico no dinheiro, no aspecto mercadológico. Desinteressadamente só trabalha quem tem amor. E isso também para os seres vivos. Podemos fazer muitas coisas pelos seres vivos, pelos animais, pelos vegetais, pela natureza, ter amor por ela, isto é mística. Então, o mestre Samael costumava dizer que quando o gnóstico não tem a mística, ele falha, ele vai falhar. Então ele orientava os seus discípulos para que fosse a uma igreja, frequentasse uma religião, desenvolvesse essa mística com as músicas, né? As músicas que a gente ouve aqui, pode ser de qualquer igreja, mas ela nos traz um sentimento místico, uma emoção superior. Então ele recomendava que fossem, depois que tivesse essa mística, esse amor, então estava preparado para fazer a revolução da consciência. E isto ele falou, chamou à parte o seu secretário particular, que era o Fernando Salazar Bunhol, e diz para ele, tu não tens místicas, então vai fracassar. Então o Fernando concordou com ele que não tinha esse amor, então precisava buscar, ele deve estar buscando até hoje, porque ele fora um daqueles 3 do triunvirato, os traidores do venerável mestre Samael. Mas ele é especial porque ele acabou arrependendo e entregou os outros, né? Nessa sua confissão, que a gente vai estar vendo no futuro da leitura aí do livro, do ponto final ao ponto seguinte. Então, como um ser arrependido, é um ser que está reaprendendo e adquirindo toda a mística. Um dia ele avançará aí muito, né, nesse caminho. Então, é assim que acontece.
Então, Márcio Mendes aí religar, né, das religiões. Então, a religar significa ligar com aquilo que já estivermos ligados em alguma época. Então, a missão de uma religião é fazer esse religamento, significa que nós estamos afastados da fonte do amor, que é Deus. Então, cada religião tem esta missão de nos levar a este religamento. Bom, então, muito obrigado a todos. Encontro vocês no próximo tema, que é o tema de número 5. Até lá.